A máquina que ninguém construiu e que ninguém ainda entendeu. Ensaio por Carcaça. Este ensaio nasceu de um espanto que não consigo desligar. Nasceu de manhãs em que olho para o meu filho de 8 anos, esse ser de carne, de osso, de riso e de perguntas impossíveis, e sou tomado por uma vertigem que nenhuma explicação consegue dissolver completamente. A vertigem de perceber que aquilo que está diante de mim é ao mesmo tempo a coisa mais familiar do mundo e o objeto mais incompreensível que já existiu. Não é um ensaio de biologia, embora a biologia esteja aqui com seus números que paralisam o pensamento. Não é um ensaio de teologia, embora a pergunta por uma inteligência que antecede a nossa não possa ser honestamente ignorada. Não é um ensaio de filosofia, embora o espanto que o mova seja o mesmo que, segundo Aristóteles, está na origem de todo pensamento genuíno. É, antes de tudo, um ensaio de quem parou, no meio de uma manhã comum, diante de um menino que ainda tem o travesseiro marcado no rosto e se recusou a achar normal o fato de que existimos, de que 37 trilhões de células se organizam em algo que respira, que sonha, que pergunta se os cachorros também sonham e pede para eu contar a história do feijão voador para dormir. De que o universo, depois de 13,8 bilhões de anos de expansão silenciosa, produziu criaturas capazes de olhar para ele e se perguntar por que ele existe. Há nessa pergunta algo que a ciência toca com grandiosidade e que mesmo assim não esgota, um resíduo irredutível que permanece depois de todas as equações, depois de todos os mecanismos mapeados, depois de todas as sinapses descritas, o fato bruto, escandaloso e inexplicável de que há experiência, de que há um dentro, de que ser um ser humano não é apenas processar informação no escuro, mas sentir que se existe. É sobre esse resíduo que este texto se debruça, não para resolvê-lo, porque não há resolução honesta disponível, mas para habitá-lo com atenção, com coragem intelectual e com a gratidão estranha de quem entende que o espanto, longe de ser um obstáculo ao conhecimento, é talvez a única postura à altura do que somos. Entre números e mistério, o espanto de um pai diante da vida. Há algo profundamente perturbador, no melhor sentido da palavra, em perceber que o corpo humano é feito de números, números quase inimagináveis. Trilhões de células operando em silêncio, bilhões de neurônios disparando sinais elétricos com precisão quase absoluta, quilômetros de vasos sanguíneos desenhando mapas invisíveis dentro de nós. É como se carregássemos um universo inteiro sob a pele, organizado com uma complexidade que desafia não apenas o entendimento comum, mas até mesmo os limites mais avançados da ciência. E ainda assim, chamamos isso de corpo, como se fosse simples. Às vezes me pego tentando reduzir tudo isso a uma ideia confortável, uma máquina, um sistema biológico altamente sofisticado, fruto de processos evolutivos que ao longo de milhões de anos moldaram cada função, cada estrutura, cada detalhe. Mas essa explicação, embora poderosa, parece sempre incompleta. Porque uma máquina, por mais avançada que seja, não se maravilha com a própria existência, não sente, não ama, não olha para o mundo com curiosidade. E é nesse ponto que a minha inquietação se intensifica. Sou pai de um menino de 8 anos, e é acompanhando o crescimento dele dia após dia que essa inquietação ganha corpo. Eu vejo, em tempo real, a construção de um ser humano. Vejo seu vocabulário se expandir, suas perguntas se tornarem mais complexas, sua percepção do mundo se aprofundar. E tudo isso acontece sustentado por aqueles mesmos números. Neurônios se conectando, sinapses se fortalecendo, circuitos sendo reorganizados a cada nova experiência. Mas o que exatamente está acontecendo ali? Como é possível que, a partir de estruturas físicas, células, tecidos, impulsos elétricos, emerja algo tão imaterial quanto a consciência? Como um conjunto de reações químicas pode gerar sonhos, medos, imaginação, identidade? Observar meu filho é, de certa forma, assistir ao surgimento de um universo interior. E isso não é apenas belo, é desconcertante. Porque, no fundo, somos forçados a admitir: ainda não sabemos explicar plenamente o que somos. A ciência avança, decifra mecanismos, mapeia funções, descreve processos com uma precisão impressionante. Mas há um limite, um ponto em que a explicação se transforma novamente em mistério.
Sabemos quantos neurônios existem, mas não sabemos por que existe algo como a experiência de ser alguém. Sabemos como o coração bate, mas não porque sentimos o que sentimos ao olhar para quem amamos. Talvez o erro esteja em tentar escolher entre máquina ou mistério, como se fossem opostos. Talvez sejamos ambos, um sistema biológico extraordinariamente complexo e, ao mesmo tempo, algo que escapa às próprias engrenagens que o sustentam. E talvez seja exatamente isso o que torna tudo tão fascinante. Ser pai, neste contexto, é viver permanentemente diante desse enigma. É perceber que, enquanto ensino meu filho sobre o mundo, sou constantemente lembrado de que há muito mais que não compreendo do que aquilo que posso explicar. É olhar para ele e saber que dentro daquele pequeno corpo pulsa uma complexidade que rivaliza com as estrelas e ainda assim se expressa em gestos simples, em risadas espontâneas, em perguntas inesperadas. No fim, talvez o mais honesto não seja tentar resolver o mistério, mas habitá-lo. Porque há uma forma de conhecimento que não nasce da resposta, mas do espanto. E esse espanto, renovado todos os dias, é talvez uma das experiências mais profundas de estar vivo. O espanto diante dos números. Comecemos pelos números, porque eles são o primeiro choque. O corpo humano é composto por aproximadamente 37 trilhões de células. Esse número é tão grande que nossa intuição simplesmente colapsa diante dele. Para ter alguma dimensão, se você contasse uma célula por segundo, sem parar, dia e noite, levaria cerca de 1,2 milhão de anos para terminar. Civilizações inteiras nasceriam e desapareceriam enquanto você ainda contaria. Mas o número sozinho não é o mais impressionante. O que impressiona é o que cada célula faz. Cada uma delas, todas as 37 trilhões, possuem um núcleo que contém o genoma humano completo. Aproximadamente 3,2 bilhões de pares de DNA codificados em 23 pares de cromossomos. Se o DNA de uma única célula fosse esticado em linha reta, mediria cerca de 2 metros. Se o DNA de todas as células do seu corpo fosse esticado e unido, a fita resultante percorreria a distância da Terra ao Sol e de volta mais de 300 vezes. Esse sistema não é apenas informação estática, é um programa em execução permanente, que se lê, se corrige, se regula e se adapta em tempo real com uma taxa de erro de replicação de cerca de 1 erro a cada bilhão de pares de bases copiados e com sistemas de reparo que identificam e corrigem a maior parte desses erros antes que causem danos. Nenhum sistema de armazenamento de dados criado pela engenharia humana chega perto dessa densidade, dessa fidelidade, dessa capacidade de autocorreção. Mas há mais. O sistema nervoso central abriga aproximadamente 86 bilhões de neurônios e cada neurônio pode estabelecer conexões com 10 mil. O número total de sinapses no cérebro humano adulto é estimado entre 100 e 500 trilhões. Para comparar, o número de estrelas da Via Láctea é de cerca de 200 a 400 bilhões. O cérebro humano contém em conexões algo entre 250 e 1.250 vezes mais pontos de comunicação do que nossa galáxia tem estrelas. O sistema circulatório, por sua vez, é composto por veias, artérias e capilares, que, se estendidos, percorreriam cerca de 100 mil quilômetros, 2,5 voltas ao redor da Terra. E o coração, um músculo que cabe no punho fechado, bate em média 100 mil vezes por dia, 40 milhões de vezes por ano, sem intervalo, sem revisão, sem instrução consciente. Quando observo meu filho correndo no quintal, suado, com os joelhos sujos de terra, eu sei que tudo isso está acontecendo agora mesmo dentro dele, que enquanto ele ri, 37 trilhões de células estão trabalhando, que enquanto ele dorme, seu cérebro consolida memórias, processa emoções, reorganiza aprendizados, que ele cresce sem saber que está crescendo, que se cura sem saber que está se curando. E eu, que o observo todos os dias, não deixo de me perguntar, de onde veio tudo isso? 2. A máquina e os limites da metáfora. A palavra máquina surge inevitavelmente nessa conversa, e ela não é arbitrária. Há algo profundamente mecânico no corpo humano, e reconhecê-lo não diminui o mistério, ao contrário, o aprofunda.
Descartes, no século XVII, foi o primeiro pensador ocidental a articular com rigor a ideia do corpo como máquina. Em seu Traité de l'Homme, descreveu o organismo humano como um autômato hidráulico, um sistema de tubos, válvulas e fluidos movido por uma mecânica que, em princípio, poderia ser inteiramente explicada pelas leis físicas. Para Descartes, o que distinguia o ser humano do mero mecanismo era a alma racional, colocada por Deus, uma solução dualista que, séculos depois, ainda deixa marcas na forma como pensamos sobre o problema. O projeto cartesiano foi enormemente fértil. A biologia moderna é, em grande parte, filha dessa intuição mecanicista, entender o corpo como sistema, mapear seus componentes, decifrar seus circuitos. E funcionou. A fisiologia, a bioquímica, a genética, a neurociência, todas avançaram extraordinariamente ao tratar o organismo como algo que pode ser analisado em partes. Mas é um ponto em que a metáfora da máquina começa a ranger. Uma máquina não se constrói, ela é construída. Uma máquina não se repara autonomamente em resposta a contextos imprevisíveis. Ela não aprende, ela não se reorganiza diante de danos e, sobretudo, ela não sabe o que existe. O corpo humano faz tudo isso e mais. O sistema imunológico não apenas combate patógenos conhecidos, ele aprende com os que encontra, guarda memória imunológica e adapta suas estratégias. Quando uma região do cérebro é danificada, outras regiões podem, em muitos casos, assumir parcialmente suas funções. Um fenômeno chamado neuroplasticidade, que desafia qualquer engenharia conhecida. Células-tronco se diferenciam em tipos celulares distintos dependendo de sinais do ambiente, como se soubessem, de alguma forma, o que o contexto exige. Nenhum engenheiro humano com acesso a todos os recursos e a toda a tecnologia existente seria capaz de projetar do zero um sistema com essa complexidade, essa adaptabilidade, essa elegância de soluções. E isso não é uma limitação temporária da nossa engenharia. É um reconhecimento da natureza radicalmente diferente do que estamos diante. Meu filho, aos 8 anos, quebrou o pulso num acidente. Em poucas semanas, os osteoblastos, células especializadas na formação óssea, já haviam iniciado o processo de consolidação da fratura. O osso não apenas cicatrizou, reorganizou sua microestrutura em resposta às forças mecânicas a que seria submetido. O resultado final não é um remendo, mas uma reconstrução funcional, adaptada ao uso futuro. Nenhum material de engenharia faz isso sozinho. Como é possível que um sistema assim exista? 3. O que a evolução explica e onde o mistério persiste? A biologia evolutiva oferece uma resposta poderosa. O corpo humano é o resultado de aproximadamente 3,8 bilhões de anos de seleção natural. Cada estrutura, cada mecanismo, cada sofisticação que nos impressiona foi, segundo essa perspectiva, filtrado ao longo de incontáveis gerações, onde o que funcionava sobrevivia e se reproduzia, e o que não funcionava desaparecia. É uma narrativa que tem uma grandiosidade quase épica. O olho humano, com seus 130 milhões de fotorreceptores, sua capacidade de distinguir até 10 milhões de cores e de operar em condições de luminosidade extremamente variáveis, não foi projetado, emergiu passo a passo de fotorreceptores primitivos em organismos unicelulares ao longo de centenas de milhões de anos de refinamento incremental. Richard Dawkins chamou a evolução de relojoeiro cego, um processo sem intenção, sem plano, sem propósito, que, no entanto, produz estruturas de aparência projetada. A expressão é precisa e inquietante ao mesmo tempo. Ela captura tanto o poder quanto o paradoxo do processo evolutivo. Mas há questões que a teoria evolutiva, em sua formulação atual, não resolve plenamente. A primeira é o problema da origem da vida. Como exatamente a matéria inorgânica deu o salto para a primeira célula autorreplicante? Há hipóteses robustas, a química de Stanley Miller, as fontes hidrotermais, a hipótese do mundo de RNA, mas nenhuma resposta definitiva. A fronteira entre a química e a biologia permanece um dos maiores enigmas científicos em aberto. A segunda é o problema da consciência, talvez o mais desconcertante de todos.
Sabemos com razoável precisão como os neurônios disparam, como os neurotransmissores funcionam, como diferentes regiões do cérebro estão associadas a diferentes funções. O que não sabemos, e que o filósofo David Chalmers chamou de o problema difícil da consciência, é por que e como esses processos físicos geram experiência subjetiva. Porque há algo que é como ser você. Por que o processamento de informação não acontece simplesmente no escuro, sem que ninguém o experiencie? Isso não é uma questão religiosa, mas filosófica e científica, e ela está em aberto. Francis Crick, um dos co-descobridores da estrutura do DNA, dedicou a segunda metade de sua carreira exatamente a esse problema, e morreu sem resolvê-lo. Roger Penrose propôs que a consciência pode envolver processos quânticos nos microtúbulos dos neurônios, uma hipótese controversa, mas sintomática da dificuldade de encaixar a experiência subjetiva nos quadros explicativos disponíveis. Quando vejo meu filho rindo, um riso genuíno, espontâneo, daqueles que tomam o corpo inteiro, eu sei que estou diante de um fenômeno que a neurociência pode descrever em termos de circuitos de recompensa, de dopamina e serotonina, de ativação do córtex pré-frontal. Mas essa descrição, por mais precisa que seja, não toca o que é esse riso para ele. A ciência me diz o que acontece, não me diz o que significa. 4. O corpo que cresce e o mistério do desenvolvimento. Há algo de particular no espanto de um pai. Diferente do espanto do cientista, que observa de fora, com distância metodológica, o espanto do pai é contínuo, cotidiano, encarnado. Eu vi meu filho quando ele era um recém-nascido que não conseguia segurar a própria cabeça. Vi quando deu os primeiros passos, tropicando. Vi quando leu a primeira palavra. E vejo agora quando ele debate ideias, resolve problemas, demonstra preferências estéticas, sente empatia, tudo isso emergindo de forma aparentemente inevitável de uma criança que, há poucos anos, não sabia que existia. O desenvolvimento humano é, sob o olhar filosófico, um dos fenômenos mais extraordinários do universo conhecido. A embriogênese, o processo pelo qual uma única célula fertilizada dá origem a um organismo completo, é de uma complexidade que beira o inacreditável. Nos primeiros dias após a fecundação, as células começam a se dividir. 2, 4, 8, 16. Até aqui, todas idênticas. Mas em algum momento elas começam a se diferenciar, a receber instruções sobre o que serão. Neurônio, célula muscular, hepatócito, cone da retina. Esse processo é regulado por genes homeóticos, moléculas sinalizadoras e gradientes químicos que formam um sistema de coordenação espacial de uma precisão assombrosa. O que determina que aquela célula será um neurônio, enquanto a célula vizinha será uma célula da pele? Todas têm o mesmo DNA. A resposta está na epigenética, nos padrões de expressão gênica que dependem não apenas da sequência do DNA, mas de fatores ambientais, moleculares e até comportamentais. O corpo não é apenas o que o DNA diz, é o resultado de uma conversa permanente entre o código genético e o ambiente que o interpreta. E aqui a filosofia e a biologia se encontram numa questão que tem implicações profundas. O que, afinal, é um indivíduo? Se cada célula do meu filho carrega o mesmo código genético, mas se expressa de formas radicalmente diferentes, se ele é, ao mesmo tempo, o produto da herança dos meus genes e de minha esposa, e de algo que emerge de uma forma que nenhum de nós poderia prever, então onde começa e termina a identidade? A filosofia oriental, especialmente o budismo, questiona há milênios a ideia de um eu fixo e delimitado. A neurociência contemporânea, curiosamente, chegou a conclusões próximas por caminhos completamente diferentes. O eu não é uma entidade localizada no cérebro, mas um processo emergente, uma narrativa construída pelo sistema nervoso para dar coerência à multiplicidade de estímulos e estados que o compõem. Antônio Damasio, em O Erro de Descartes, argumenta que o self é inseparável do corpo, que a consciência não acontece apesar da carne, mas através dela. Observar meu filho crescer é observar esse eu se formando em tempo real. Ver o momento em que ele começa a dizer eu quero com intenção genuína.
Ver quando ele começa a perceber que os outros também sentem. Ver quando ele começa a se perguntar por que as coisas são como são. O mesmo impulso filosófico que estou exercendo agora, nascendo nele com a espontaneidade de quem não sabe que está filosofando. 5. Ciência e espiritualidade. Dois olhares sobre o mesmo abismo. É um erro supor que ciência e espiritualidade são necessariamente perspectivas rivais sobre a realidade do corpo humano. Em seus níveis mais profundos, ambas chegam ao mesmo lugar, à beira de algo que resiste à explicação total. A física quântica, que é a descrição mais fundamental da realidade material que possuímos, revela que a matéria, em seus níveis mais básicos, não é sólida, não é localizada e não é independente do observador. Os elétrons que compõem os átomos, que compõem as moléculas, que compõem as células do meu filho, existem, antes de serem medidos, como funções de probabilidade, não como partículas em lugares definidos, mas como possibilidades em suspensão. A matéria, em seu fundo, é menos coisa e mais potencial. Isso não prova nenhuma proposição religiosa específica, mas coloca em xeque a suposição de que a visão materialista clássica, a de que o mundo é feito de partículas sólidas movendo-se segundo leis deterministas, é suficiente para explicar tudo. O universo, em seu nível mais básico, é mais estranho do que o senso comum supõe. As tradições espirituais, em sua maioria, partem da intuição de que a realidade visível não esgota o real, que há uma dimensão de sentido, de propósito, de inteligência que não é capturável por nenhum instrumento físico, não porque seja ilusória, mas porque é de outra ordem. O Tao, no taoísmo, é descrito precisamente como aquilo que não pode ser nomeado completamente, o princípio organizador que permeia tudo sem ser reduzível a nada. O logos, no pensamento grego e cristão, tem função semelhante, a razão que estrutura o cosmos, que é imanente a ele sem ser idêntica a ele. O que impressiona nesse diálogo é que as perguntas são as mesmas dos dois lados. Por que existe algo em vez de nada? Por que as leis do universo são tão precisamente calibradas para permitir a existência de estruturas complexas, incluindo seres vivos, incluindo seres conscientes? O físico Fred Hoyle, ao calcular as condições necessárias para a síntese do carbono nas estrelas, elemento fundamental para a vida, escreveu que a precisão dos parâmetros envolvidos lhe parecia um trabalho deliberado de um superintelecto. Isso não é teologia, é um físico ateu sendo honesto com o que os números implicam. A espiritualidade não precisa ser a resposta a essas questões, mas ela representa uma recusa honesta em fechar a pergunta prematuramente, em dizer, já entendemos o suficiente para parar de se espantar. E eu, que todo dia olho para um menino de 8 anos e me pergunto como é possível que ele exista, que qualquer um de nós exista, entendo muito bem essa recusa. 6. O que não conseguimos replicar. Uma das formas mais reveladoras de entender o que é o corpo humano é considerar o que não conseguimos fazer. A inteligência artificial avançou de maneiras que teriam parecido mágica há 50 anos. Sistemas de aprendizado profundo processam linguagem, reconhecem imagens, jogam xadrez e Go em níveis super-humanos, geram texto e música com uma fluência desconcertante. E, entanto, nenhum sistema de IA possui, nem remotamente, a versatilidade adaptativa de uma criança de 8 anos. Meu filho aprende a andar de bicicleta depois de algumas horas de tentativas, aprende uma nova palavra de contexto sem definição explícita, reconhece emoções em rostos que nunca viu, compreende metáforas, sente quando algo é injusto. Tudo isso com um processamento que consome cerca de 20 watts de energia, menos do que uma lâmpada LED. Os maiores modelos de linguagem existentes, rodando em data centers com consumo de megawatts, são incapazes de qualquer uma dessas coisas com a mesma generalidade e robustez. Esse não é um problema de escala, é um problema de natureza. A robótica, por sua vez, ainda não criou nada que se aproxime da destreza motora de um bebê de 2 anos. Boston Dynamics, com toda a sofisticação de seus robôs, produz máquinas que navegam terrenos irregulares com um esforço computacional descomunal e uma elegância que ainda fica aquém de uma criança de jardim de infância brincando no parque.
Não estamos próximos de replicar o corpo humano, estamos talvez começando a entender quão longe estamos. E isso não é uma crítica à tecnologia, é um elogio ao que foi produzido, de alguma forma, antes que existisse qualquer engenheiro para produzi-lo. 7. O espanto como postura filosófica. Aristóteles escreveu na Metafísica que a filosofia começa no espanto, taumazen, em grego. Não no conhecimento, não na certeza, mas na desorientação produtiva diante daquilo que resiste à explicação imediata. O espanto não é ignorância, é o reconhecimento ativo de que há algo ali que merece atenção radical. Há uma distinção importante entre dois tipos de não saber. O primeiro é a ignorância provisória. Não sei agora, mas em princípio poderia saber se tivesse mais dados, mais tempo, mais instrumentos. O segundo é o mistério constitutivo, aquilo que pela sua natureza excede os instrumentos disponíveis, não porque os instrumentos sejam ruins, mas porque o que está sendo perguntado pertence a uma ordem diferente. O corpo humano contém ambos os tipos. Há muito que não sabemos sobre ele ainda por ignorância provisória, doenças que não compreendemos, mecanismos que não mapeamos, interações que não rastreamos. A ciência avançará, mas há também dimensões do corpo humano que parecem pertencer ao segundo tipo. A consciência, o significado, a experiência vivida, aquilo que os filósofos chamam de qualia, a textura interior da experiência, o vermelho do vermelho que você vê, a dor que você sente, que são irredutíveis a qualquer descrição em terceira pessoa. Habitar essa distinção com honestidade intelectual é em si um ato filosófico maduro. É recusar tanto o reducionismo ingênuo, que acha que quando descrever todos os mecanismos terá explicado tudo, quanto o misticismo apressado, que diante do inexplicável abandona a investigação. O caminho do meio é o espanto sustentado, a disposição de continuar olhando sem fechar a questão antes do tempo. Conclusão. Ser pai é ser filósofo. Toda manhã, quando meu filho acorda, eu observo um milagre que não sei nomear. Não uso a palavra milagre no sentido religioso estrito, embora não a exclua. Uso no sentido mais simples e mais radical. Algo que, diante de todos os nossos instrumentos de compreensão, permanece excedendo-os. Algo que é real, verificável, mensurável em muitas de suas dimensões, e que ainda assim não cabe inteiramente em nenhuma categoria que possamos construir para contê-lo. 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, 100 mil quilômetros de vasos, um coração que bate sem instrução, um sistema imunológico que aprende, um DNA que se autocorrige, uma mente que emerge de matéria e começa a se perguntar de onde veio. Tudo isso concentrado num menino de 8 anos que ontem me perguntou por que o céu é azul e às vezes dele chove. Ser pai, observar de perto todos os dias esse processo inacreditável de um ser humano se construindo é uma das formas mais intensas de filosofia vivida que conheço. Não a filosofia dos livros, embora ela ajude. A filosofia como postura, como espanto ativo, como recusa de normalizar o extraordinário. Porque o mais extraordinário de tudo não são os números, é que no meio deles apareceu alguém que se importa com o céu. Duas coisas me enchem de admiração crescente e renovada quanto mais e por mais tempo me ocupo com elas. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Immanuel Kant, Crítica da Razão Prática. O mistério é a coisa mais bela que podemos experimentar. É a fonte de toda a arte e ciência verdadeiras. Albert Einstein.